Olá, meus amigos síndicos e gestores condominiais de todo o Brasil. Estamos aqui na Conde TV para mais um programa Doutor Condomínio em Foco. E hoje eu quero tratar com vocês sobre as tratativas do síndico com o Conselho Fiscal. Como é que fica essa relação? É uma relação difícil, muitas vezes, é uma relação de autoridade, de conquista de espaço, é uma relação muito delicada. E é por isso que a gente quer tratar sobre isso hoje. Como é que você tem que tratar o seu Conselho Fiscal? Quais são os limites? Como é que você tem que abordar isso? Primeiramente, eu sempre digo o seguinte, o síndico tem que tomar muito cuidado e verificar a convenção do condomínio. Verificar as atribuições do Conselho Fiscal na convenção do condomínio. Por quê? Existem convenções que dizem que o Conselho Fiscal apenas vai dar parecer sobre as contas. Existem outras convenções que dizem que o Conselho Fiscal tem poderes maiores, como opinar sobre obras, opinar sobre orçamentos. Existem algumas diferenças em algumas convenções que dão alguns poderes a mais para o Conselho Fiscal. Então, a primeira coisa que você deve fazer, porque existe também muito isso, sabe? Tem síndico que não lê a sua própria convenção. E aí o condômino aborda ele, ou o conselheiro fiscal aborda ele, ele fala assim, não tem que te dar satisfação. Aí você vai olhar a convenção, está escrito lá que ele tem, que você tem. Então, olhe primeiramente a sua convenção. Avalie o que está escrito lá com relação a os poderes e aos limites determinados para o Conselho Fiscal dentro do seu condomínio. Feito isso e verificadas as atribuições, se existem algumas atribuições diferenciadas, você tem que tomar um grande cuidado com o Conselho Fiscal, para que você não passe a ser uma marionete deles. O que é isso? Eu sempre digo que o síndico responde, então o síndico decide. Obviamente, dentro dos limites previstos na convenção do condomínio, dentro dos limites previstos no orçamento do condomínio. Mas, em muitos casos, o síndico tem que decidir. O que muitos fazem? Não, eu vou consultar o meu Conselho Fiscal. E chama o Conselho Fiscal. E bate papo com o Conselho Fiscal. Quando ele percebe, ele já está fazendo exatamente o que o Conselho Fiscal manda ele fazer. E não aquilo que ele quer fazer. E aí você entra num ciclo vicioso, perigoso. Porque quando você der o primeiro não, esse cidadão já vai fazer cara feia, já vai fazer bico, já vai ficar contra você. Por quê? Ele está numa situação extremamente confortável. Ele é conselheiro fiscal, ele não tem nenhuma responsabilidade sobre o condomínio, a responsabilidade civil e criminal é sua e ele fica ali apenas assistindo você se ferrar. Então, outra coisa que eles têm também é uma memória absolutamente curta. Quando alguma coisa dá errado, é culpa do síndico. Quando alguma coisa dá certo, é bônus para o Conselho Fiscal. Então, o que você tem que avaliar, síndico? Você tem que decidir. É você que responde. Então, você tem que tomar as decisões corretas, evidentemente, legais, evidentemente, fundamentadas, tá? Consultando o seu jurídico, a sua administradora, para que você não cometa nenhuma falha. Mas, essa é a minha posição. O síndico tem que ter uma posição firme e não pode permitir que o Conselho Fiscal extrapole as suas atribuições e passe a mandar no síndico. Porque senão você não vai conseguir mais reverter essa situação. Não tem jeito. Você vai pegar as prestações de contas, vai entregar para eles, eles não vão aprovar, ou não vão analisar, ou vão fazer um parecer negativo contra você, ou vão fazer ressalvas na sua prestação de conta, vão para a sua assembleia e te criticam. Por quê? Simplesmente porque você deixou de fazer aquilo que eles queriam que você fizesse. Então, muito cuidado, porque se você permitir aquela história, né, que existe, que a primeira impressão é que fica, é muito verdadeira. Então, a primeira reunião que você tem que fazer com eles é uma reunião dizendo, olha, esse aqui é o meu quadrado, esse aqui é o seu. Se você não definir isso claramente, eles vão avançando. E quando você perceber, você já está sendo mandado por eles e você não é mais síndico, você é um empregado deles. Muito cuidado. Vamos para um break e daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse tema.
Estamos de volta aqui pela Conde TV e a gente está falando hoje sobre o síndico e as tratativas com o Conselho Fiscal. Essa linha tênue, perigosa e que tem que ser muito bem trabalhada pelo síndico. Eu estava falando no bloco anterior para você tomar cuidado para não ser manipulado pelo Conselho Fiscal. Eu tenho situações para contar para vocês aqui absurdas, tristes sobre o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, quando ele toma conta, quando ele passa daquela fase que você já permitiu, e você acaba ficando na defensiva e deixa os conselheiros decidirem, eles nunca, preste atenção, eles nunca assinam nada. Eles nunca registram nada, eles deixam tudo sempre na subjetividade. E aí o que vai acontecer? Você senta com eles, aprova a contratação de uma obra, ou você aprova a contratação de uma empresa e dá errado. Quando der errado, o que eles vão fazer com você? Eles vão para a Assembleia e vão dizer, bom, a culpa é do síndico, o síndico é que contratou, foi o síndico que assinou o contrato, não fomos nós. Isso é uma outra dica muito importante para você. Quando o conselho participar de uma reunião e decidir alguma coisa com você, coloque eles como testemunha no contrato, participando da anuência do contrato, para que amanhã você possa justificar que essa decisão errada que foi, não foi tomada apenas por mim, foi tomada por mim e pelo Conselho Fiscal. Mas eles procuram sempre se esquivar dessa situação. Então procure trazê-los para dentro da situação. Porque a responsabilidade civil, você que é síndico aí, está me vendo agora, é absolutamente sua. Não adianta você pensar assim, não, se acontecer alguma coisa eu vou responsabilizá-los. Não. Primeiro é você que paga a conta e regressivamente você vai buscar responsabilidades se você conseguir provar essas responsabilidades. É isso que é mais importante. Às vezes você não consegue, porque você não colocou, você não tem uma ata de reunião do Conselho Fiscal que te ajudou a aprovar essa obra. Você não tem nada, você não tem documento absolutamente nenhum. Como é que faz? Que prova você vai ter nesse caso? Nenhuma. Então eu sempre digo e repito, o síndico responde, o síndico decide. Você não pode permitir, em hipótese nenhuma, que conselheiros fiscais dominem a sua gestão, tomem conta da sua gestão. Tem conselheiro fiscal que desce, dá ordem para o funcionário, determina o horário de saída, o horário de entrada, passa por cima do síndico, não quer saber de nada. Por quê? Porque você permitiu que ele entrasse nessa situação, entrasse nesse meio e começasse a tomar decisões. Então ele começa a criar corpo, começa a criar tamanho, e aí quando você tenta cortar, você não consegue mais fazer isso. Então, preste muita atenção nessas tratativas que você tem que ter com relação ao seu conselho fiscal e não deixe que eles te manipulem. Lembre-se disso. Você é o síndico e você é que responde. Tá bom? Esse era o nosso tema de hoje. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa.